Hoje a prática é dar nome ao estado interno ao longo do dia, porque aquilo que você não nomeia te controla. Então a regra é muito simples, tá? É um passo a passo bem básico, prático para você colocar aí em prática durante o seu dia. Então, sempre que você perceber um incômodo, uma irritação, sempre fazer uma coisa só. Não se desesperar, "Ai, mas porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu estou assim, e não estou bem sentimentalmente falando, estou muito irritada, não vou fazer." Não, é você escolher uma única coisa e colocar aquilo em prática. Então, quando você nomeia, você não fica sem saber, sem direção, sem saber do que é que está acontecendo internamente. Isso vai te dar. Não é, na verdade, para você analisar ou para você ficar se justificando, tá? É só para nomear. Ah, o que é que você está sentindo? Por exemplo, como que você vai fazer isso na prática, do seu dia a dia? Quando você perceber um desconforto, passou ali mais ou menos uns 3 segundos, tá? De 3 a 5 segundos. Você vai dizer em voz baixa, internamente mesmo, ali disse para você, ou você vai pronunciar a ponto de te ouvir pronunciando. Então, você vai se perguntar: isso é cansaço? Isso é medo? Ou isso é frustração? Só isso que você vai fazer, tá? Só isso. Exemplo do dia a dia. Um exemplo, digamos que você sentiu ali uma irritação. Você está extremamente irritada no seu trabalho, na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, uma situação no trânsito, não sei, você está irritado. Você vai parar. Aí você vai se perguntar: isso não é uma irritação qualquer, isso é sobrecarga. Você vai nomear irritação, sobrecarga. Ah, deu vontade de desistir. Tô com vontade de desistir do desafio. Isso não é para mim. Ah, isso é besteira. Respira. Principalmente quando você estiver fazendo e ainda não estiver vendo os resultados. Você respira, isso é medo. Isso que você está sentindo vontade de desistir é medo. Porque geralmente, quando a gente vai fazer algo, a gente começa algo e a gente acaba desistindo, ou às vezes nem começa, é medo. Simplesmente assim, você está deixando o externo te controlar. O medo tentar te paralisar. Ah, eu tô triste sem motivo. Geralmente, nós mulheres sempre temos esse argumento. Gente, eu fazia muito isso. Meu marido chegava e me perguntava: Nossa, amor, o que é que você tem? O que é que você tá assim? Não, ai, não sei, eu tô triste, mas sem motivo, sabe? Eu não tenho motivo, tem. E você precisa saber. Por que que você precisa saber? Para você ter consciência. Então, estar triste não tem que ter um motivo. Exaustão. Você está exausta. Simples assim. Ah, eu tô muito apressada hoje, hoje eu tô na correria e tá aquela agonia e eu não sei por que eu tô assim. Claro que você precisa saber. Isso é ansiedade, você tá ansiosa. Pronto, assim você vai nomear. É assim que você vai colocar em prática durante o teu dia a dia, tá? Lai, o que não fazer nesse caso? Não tentar resolver os seus sentimentos. Tá sentindo, aceita. Aceita esse momento. O que você não pode é se desleixar, mas você pode sim aceitar o sentimento. Não luta contra o sentimento. Não é isso que a gente quer aqui, a gente quer consciência. Lembra na fase um, consciência? Não tentar brigar com o seu sentimento, não tentar arrancar de você, não. Aceita, respire. Quando você aprender a respirar, gente, isso é poderoso demais. Às vezes eu tinha muita crise de ansiedade, principalmente depois da maternidade.
Depois que eu descobri que minha filha, eu não tinha isso antes da maternidade, não. Foi muito depois mesmo que eu passei ali por um início de depressão. Foi muito difícil aceitar a maternidade atípica. Eu descobri só depois que minha filha, nem foi depois que minha filha nasceu, foi mais ou menos uns 15 dias depois. Então, ali estava tudo bem. Aí receber uma notícia assim de uma hora para outra foi difícil de aceitar, foi bem complicado. Eu tive muita crise de ansiedade, início de depressão. Nossa, foi um caos. Depois eu vou contar essa história para vocês. Mas assim, eu tinha muita ansiedade, eu ficava tentando, eu não quero sentir isso, eu tenho que arrancar isso de mim, e desesperava, e quanto mais eu me desesperava, mais ficava pior a situação. Aceite. E aceitar não significa que você vai conviver com aquilo pro resto da sua vida, não. Aceite naquele momento. E depois de um tempo você passa a ter consciência de que esse sentimento não pertence a mim. Sentimentos ruins de raiva. Gente, somos seres humanos. Isso vai acontecer. Você vai ficar irritada no trânsito. Você ter consciência e você tentar evoluir, até mesmo espiritualmente, né? Que a gente já entra também no espiritual, não significa que as coisas não vão acontecer no teu dia a dia. Não significa que não vai acontecer um momento ruim, uma situação ruim, que as pessoas ruins é, vão parar de aparecer no seu caminho depois que você se evoluiu espiritualmente. Aqui eu não, sempre que quando eu falar espiritualmente, gente, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando do processo espiritual mesmo, e quando a gente eleva o nosso nível de consciência, não tem como a gente não passar pelo espiritual. Não tem como a gente não se conectar com essa força. É a nossa base. O nosso espírito precisa disso. E quando eu falo evoluir espiritualmente, isso não significa que as coisas, não é porque você está lendo uma Bíblia, não é porque você está indo à igreja, não é porque você está cultuando aquilo que você acredita, Deus, o universo, o que você acredita, que as coisas vão deixar de acontecer na tua vida, não, muito pelo contrário, é aí que elas vão começar a acontecer, é aí que as coisas ruins, que as coisas difíceis começam aparecer no teu caminho. Por quê? Porque você está evoluindo. E para você evoluir, você vai precisar passar meio que por esses testes. Então, não espiritualizar ali também, só simplesmente sinta, tá? E faça a prática dos 3 a 5 minutos de segundos de respiração. E também não se culpar. Isso aqui é extremamente importante, Diva. Não se culpe. Ah, isso é culpa minha. Não, é um momento que aconteceu e ele vai passar. E o interessante, tá? Se apegue ao quê? Agora eu estou tendo consciência disso. Antes você não tinha, antes você não tinha, antes você estava totalmente fora do controle. Agora você está no controle da situação. E é justamente para isso que você vai nomear. Você vai dar nome ao seu sentimento. A partir de agora é exatamente isso que você vai fazer. Mas por que que isso funciona? Porque, deixa eu mudar a tela para aqui. Por que que isso funciona? Porque quando você nomeia, ativa as áreas racionais do seu cérebro, tá? Diminui a intensidade emocional. E aí, aqui, o processo de consciência começa a vir. Você cria distância entre você e a reação. Você não vai reagir. Lembra? Você vai simplesmente aceitar. E você vai recuperar o seu poder de escolha. Gente, isso é muito poderoso. Coloque, não ache que isso é besteira. Coloca, só coloque em prática que você vai ver que as coisas começam a fluir de uma forma melhor na tua vida. Como eu falei, não é que as coisas vão parar de acontecer. Não, mas você vai assumir controle da sua vida, dos teus sentimentos. Quando você entende como que funciona a tua mente, o teu consciente, o teu subconsciente, as coisas ficam mais claras. Nada na nossa vida é fácil, mas se torna menos complicado de lidar. Você começa a entender o processo, você começa a ter clareza daquilo que não fazia sentido para você.
Agora vamos para um exercício prático hoje à noite. Esse exercício aqui você vai colocar em prática antes de dormir, tá? Então é importante que você saiba o que você vai fazer durante esse processo. Antes da gente passar pela reprogramação mental, e isso é necessário, é uma prática muito simples também, tá? Mas antes de passar por esse processo, antes de reprogramar, né, algo novo, a gente vai precisar enviar para o seu cérebro, você vai aprender a enviar novos comandos neurais, porque você repete padrões há muitos anos na sua vida. Então, maior parte, né, na verdade, o seu comportamento hoje, muita coisa que você, lá, eu tento mudar, mas eu não consigo, eu sempre repito piloto automático, não é culpa sua, não se culpe por não ter conquistado algo que você ainda não conseguiu, porque o nosso subconsciente, então, o controle todo está no nosso subconsciente, não é no nosso consciente, não é na nossa mente pensante, é no subconsciente que as coisas acontecem. E desde criança, desde a barriga da sua mãe, que esses padrões estão sendo instalados no seu subconsciente. Então, a maior parte do que acontece na sua vida hoje não é culpa sua. Eu, por muito tempo, me culpei por muitas coisas. E gente, a minha vida só começou a fluir a partir do momento que eu curei algo interno e que eu não tinha noção de que impactava na minha vida. Então, eu sempre achei, né, que eu fosse uma pessoa não muito inteligente durante boa parte da minha vida, sempre achei não, durante boa parte da minha vida, lerda, que não era criativa, que eu tinha um medo de falar em público, que você não tinha noção. Nossa, falar isso, falar aqui, abrir uma câmera e falar. Eu tremia na base, eu tremia muito, eu ficava nervosa. Então, muitas coisas, muitos padrões, a gente repete padrão. Eu repetia muito, muito padrão da minha mãe. Eu sempre ouvia a minha mãe falar que quando ela ia em lugares, ela tinha medo de assinar. Esse era o medo dela. E eu tomei para mim, eu repeti esse padrão. Então, quando eu ia em um lugar, eu tinha medo de assinar. Eu via minha mãe falando que tinha medo de falar em público. E eu desenvolvi isso. Eu fiquei com medo de falar em público. Então, eu era sempre a pior da turma em sentido de nota. Sempre tive um bom comportamento, mas em nota, nossa senhora, era suado tirar um 5. E eu era muito tímida, tinha muita vergonha. E isso só começou a ser quebrado depois que eu curei minha criança interior. É, E esse processo eu fiz com um terapeuta, né, o meu terapeuta, através de várias sessões, na verdade, de terapia. E nessas sessões a gente foi quebrando, passando por vários processos, e isso desde a barriga da minha mãe, né? Que eu fiz aquela terapia onde você fica semi-consciente e ele vai conduzindo ali, você volta, ele pede para você voltar. Quando você estava na barriga da mãe, claro que você não vai lembrar, mas você faz esse processo, né, mentalmente ali. E aí, depois de um ano aos 3 anos, depois dos 3 aos 6, depois dos 6 aos 9, e aí a gente vai subindo até chegar à idade que tem atual. E nesse processo, né, eu lembrei ali boa parte, né, depois dos 6 anos, situações de medo. Em que situação, quando eu tinha 7 anos, que eu tive mais medo? Em que situação que eu me senti frustrada? Em que situação que aconteceu que eu acho que me paralisou nessa questão de falar em público também. Então, tudo isso foi sendo quebrado. Eu precisei abraçar minha criança interior, eu precisei perdoar. Foi um processo que, nossa, gente, é muito lindo. Eu chorei, eu abracei essa criança. E você precisa dessa cura. Talvez você não entenda, talvez você ache que não é necessário, mas é.
Para essa aula aqui não ficar grande, tá? Porque eu tô priorizando aulas curtas para que você não fique com preguiça de assistir. Isso também facilite o seu processo. Talvez você chegou cansado do trabalho. Então, na próxima fase, eu vou trazer esse exercício logo na prática para você colocar já em ação. Um beijo.